Ok, dando continuidade aos nossos exercícios, tem a questão de número 104, questão de conjunto. Olha aqui, vamos dar uma lidazinha, vamos ver como é que funciona isso. Foi observado que uma loja de departamento recebe por hora cerca de 250 clientes. Destes, 120 dirigiram ao setor de vestuário, 90 ao setor de cosméticos, 80 ao setor de cine e vídeo, 50 dirigiram ao setor de vestuário e cosméticos, 30 ao setor de cosméticos e de cine e vídeo, e 30, certo, ao setor de vestuário e cine e vídeo, certo? 50 dirigiram a outros setores. Qual a probabilidade, tá certo, de um cliente entrar nessa loja de departamento e dirigir ao setor de vestuário, de cosmético e de cine e vídeo? Então, pronto. Então, olha, a regrazinha que a gente possa lembrar de probabilidade é sempre a mesma coisa, simples, a parte sobre o todo. Pronto. Então, eu tenho aqui já, eu preparei para vocês os nossos gráficos, para a gente ter uma ideia como é que funciona aqui. Então, ó, aqui são 3 conjuntos. Vestuário, certo? Cosmético e cine e vídeo. Fora 50. Então, no total, eu devo tirar 50. Então, na realidade, fica dentro desses conjuntos a quantidade de 200. O nosso problema todinho é saber quem está aqui. Pronto. Nosso problema é saber quem está nesse local, que se dirige aos 3 no mesmo instante. Lembre, dentro desses 3 conjuntos, nós temos o quê? 200 pessoas. Então, vamos lembrar uma regrazinha de conjunto. Olha aqui, eu preparei para vocês, então está aqui, bem simples. O número de elementos, são 3 conjuntos, número de A, união B, união C, você soma todos os elementos dos conjuntos, N de A mais N de B mais N de C, tira as interseções de 2 em 2, A com B, A com C, B com C, e depois você soma o número de elementos, comum aos 3, tá certo? Pronto. Então vamos lá, total, ó, vamos lembrar aqui, total, né, 200, ó, vamos lá, 200, ó, os 3 conjuntos, 120, 90 e 80, os 3 conjuntos. Então lembre, ó, 120, 90 e 80. Então eu tenho, ó, 120, 200 total, ó, 120, 90 e 80. Tira quem é comum de 2 em 2. Então quem é comum, ó, 50, 2 em 2, ó, 50, 30 e 30. Então, ó, 50, 30, 30. Mais quem é comum aos 3, que eu chamei de quem? Chamei de X. Pronto, aí ficou maravilha, ó. 200 vai ser igual 120, 290. Pronto, 290 menos 50, 80, 110. Mais X. 200. Então, aqui nós temos o quê? 290 menos 110, então nós temos 180. Pronto, nós temos 180. Então, eu vou ter 200 menos 180, isso é igual a X. Então, na realidade, meu X é igual a 20. Pronto, meu X é igual a 20. Pronto, agora vamos observar o que nós temos. X igual a 20. Pronto, era isso que eu tinha. X igual a 20. Ora, a probabilidade, eu disse para vocês que a probabilidade é a parte sobre o todo. 20, certo? Probabilidade é a parte sobre o todo. 20. Ao todo, são quantos clientes? 250. Então, é 20 dividido por 250. Simplificando um pouco, né, no pitiozinho gostoso,
Aí eu tenho 2 sobre quem? 2 sobre 25. Se você quiser dividir, tudo bem. Se não, faz aquela regrazinha. 25 não é múltiplo de... 25 não é múltiplo de 100. Então, não é divisor de 100. Então, multiplica por 4. Multiplica por 4. É só uma técnica. Então, isso aqui dá 8. E aqui dá quem? 100. 8 sobre 100 é, na realidade, 8. Tá certo? 8 sobre 100 é 8%. Ou, se quiser, de acordo com a opção, 0,08. 0,08. Então, nessa questão, o item correto é o item A. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Professor, mas a questão, professor, tem muita conta, tem muita forma. Então, vou alertá-lo, entendeu? Como é que é feito isso? Ora, quando você falar em 3 conjuntos, numa situação como essa, para não trabalhar muito, você soma todo mundo, ó, soma o que é de cada conjunto. Então, soma 120, olha aí, soma 90, soma 80. Soma 0, 10, 10, 19, 2. Soma o que é comum. Então, 50, 30 e 30. O que é comum. Então, vai dar 110. Tá certo? Aí, o que você faz? 290 tira 110. Ok? Isso aqui dá o quê? Dá exatamente 180. Ora, professor, era para ter dado 200, não era? Não era para ter dado 200? Se deu 180, então, esse que está faltando é o que é comum. Então, na realidade, 200 tira 180, dá quem? Dá 20. Pronto, o que é comum, que estava faltando. Era para ter dado 200. Está faltando quem? Está faltando 20. Deu 180, está faltando 20. Então, é o que é comum. Pronto. Bem simples, bem interessante a questão, tá certo? Então, lembre, o item correto é o item A. A de alegria, ok? Pronto, nós temos aqui a questão de número 105. Então, vamos lá. A missão brasileira no Haiti recebeu certa quantidade de cestas básicas para ser distribuída entre as casas de uma rua. Se cada casa receber 3 cestas básicas, sobrarão 70 cestas para ser distribuídas. Mas para que cada casa possa receber 5 cestas básicas, serão necessárias mais 40 cestas. O número de casas da rua e a quantidade de cestas básicas que a missão brasileira recebeu são, respectivamente. Então, vamos começar a entender mais ou menos a questão. Ele diz o seguinte: se eu entregar 3 cestas básicas, vai sobrar 70. Se eu entregar 5 cestas básicas, vai faltar 40 cestas. Pronto. Então, a questão se baseia nisso aí. Então, vamos imaginar que seja a quantidade de cesta. Quantidade de cestas. Pronto. Seja a quantidade de casas, de cestas. Aí ele diz, C, então, vai representar o seguinte. Ele diz, então, se cada casa receber 3 cestas, então, para mim, vai ser representar a quantidade de casas. Você pode usar x e y sem problema nenhum. Então, vamos agora às equações. Então, vamos preparar nossas equações. Então, bem simples. Então, o que eu tenho aqui? Então, a quantidade de cestas, se cada casa receber 3, tá certo? Vai sobrar, tá certo? Sobrar 70 cestas. Se cada casa receber 5 cestas, irão faltar 40 cestas. Pronto. Tá aí as duas equações. Pelo método da adição, substituição ou comparação, no caso aqui a gente vai chamando esse método da comparação. O que é o método da comparação? É só igualar uma equação
a outra. Pronto. Se nós igualarmos uma equação à outra, nós vamos ter isso aqui. 5C menos 40 é igual a 3C mais 70. Deslocando 5C menos 3C é igual a 70 mais 40. Nós ficamos aqui com 2C é igual a 110. Então, o nosso C, na realidade, bem simples. O nosso C, na realidade, é 110, passando, dividindo por 2. Então, a quantidade de cesta, na realidade, é 55. Então, cesta é 55. Pronto. Ele também pede a quantidade, tá certo, de casas, né? Quantidade, então C é 55. O Q? Então, Q é igual a 3 vezes 55 mais 70. Então, a quantidade, C é igual a 55, então a nossa quantidade, 3 vezes 55, tá certo? 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 16, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15, 16, mais 70. Então, a quantidade Q, deixa eu botar aqui, vai ser igual, tá certo, a 235. Então, vamos ver aqui no enunciado da questão, certo? Ele diz o seguinte, ele quer saber o número de casas, certo? Casa da rua e a quantidade de cestas básicas. Então, a quantidade de cesta básica é 235. A quantidade de casas é 55. Então, vamos ao gabarito. Então, ele pergunta, ó, o número de casas, 55. O número de casa, 55. Casas, número de casas, 55. O número de casas. Número de cestas. Número de cestas. A quantidade de cestas. Pronto. O número de casas é 55. Tá certo? O número de cestas, a quantidade, 235. O item correto dessa questão é o item B de bola. B de bola. Ok? É simples, é uma questão que gera, tá certo? Gera o que nós chamamos de sistema. Tá certo? Existe técnica para resolver essas questões de uma maneira mais rápida. Com o tempo você vai adquirindo essa capacidade de raciocínio, que a gente chama de raciocínio lógico, tá certo? Então veja a questão de número 106. Diz assim, um navio iniciou uma viagem com 1.970 pessoas. Então, 1.900 pessoas a bordo, tripulantes e passageiros. Ao passar no primeiro porto, ninguém embarcou no navio e 591 passageiros desembarcaram. A ideia, quer dizer, desceram. Assim, o número de passageiros a bordo passou a corresponder o sextuplo do número de tripulantes. Quantos tripulantes havia nesse navio? Pronto. Então, vamos agora às nossas equações. Pronto. As nossas equações. Pronto. Que possa trabalhar. Então, o que que eu tenho aqui? P, eu vou usar como passageiros, e T como tripulantes. Pronto. Você pode usar X e Y, tanto faz, depende das tuas informações, da rapidez. Ora, o que que eu tenho? Eu tenho no início passageiro mais tripulantes, ao todo nós temos 1.970. Foi o que aconteceu, desembarcaram
591 passageiros. E o total de passageiros será 6 vezes o total de tripulantes. Pronto, está aqui uma equaçãozinha, bem simplesinha de trabalhar, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Então, o que nós queremos? Eu quero saber a quantidade de tripulantes. Então, se eu quero saber a quantidade de tripulantes, eu tenho que tirar o T de uma equação para substituir na outra. Você fica à vontade, lembre, você tanto faz tirar o valor de P nessa primeira como na segunda. Você fica à vontade, porque eu quero saber o total de tripulantes. Se eu tirar P na segunda, eu vou ter 6T, deslocando para o outro lado, mais 591. Pegando esse valor, substituindo na primeira, eu vou pegar e substituir na primeira. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui, ó. O que nós vamos ter? Nós vamos ter P, P, que é igual a 6T, só repetindo, P mais T, isso aqui é igual a 1970. Pronto. No lugar do P, vamos colocar esse valor. Então, nós temos, substituindo, 6T mais 591, certo? 591 mais T, isso é igual a 1970. Pronto, isso é igual a 1970. 7T, 6T mais T, 7T, deslocando 1970 menos 591. Pronto, 7T, fazendo essa diferença, 1970, 591 dá 1379. Então, T, passando, dividindo, multiplicando, dividindo. 1379 dividido por 7. Se fizermos essas continhas, 1379 por 7 vai dar 197. Então, lembre, 197 é T. Quem é T para nós? É o número de tripulantes, 197. A questão pedia, o número de tripulantes. Resposta correta é o item E, 197. É o número de tripulantes. Lembra, é o que ele queria, certo? O número de tripulantes. Ok? Então, vamos para a próxima. Pronto. Questão de número 107. Veja aqui comigo. Como tá, beleza. Segundo a ANP, certo? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, estão entre os estados brasileiros que mais produzem petróleo, atrás apenas do Rio de Janeiro. Pronto. Essas são as informações que eu tenho. Juntos, esses dois estados, que dois estados são esses? Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Tá certo? Esses dois estados produzem anualmente 64.573 mil barris. 64.573 mil barris. Se a produção anual do Rio Grande do Norte dobrasse, superaria o Espírito Santo em 2.423 mil barris. 2.423 mil barris. Sendo assim, quantos milhares de barris de petróleo serão produzidos anualmente no Espírito Santo? Então, vamos armar a equação. Ora, quando ele diz juntos, está dizendo as nossas equações. Não esqueça nossas equações. Pronto. Com o tempo, você vai logo direto para a questão, rapidez. Isso aqui é só para nós nos organizar. Espírito Santo mais Rio Grande do Norte, certo? Juntos produzem 64.573 mil barris. Se dobrássemos
Ó, se dobrarmos a produção do Rio Grande do Norte, se dobrasse R, aumentaria o E, que é o Espírito Santo, em 2.423 mil barris. Pronto. Então, o que que nós queremos aqui? Resolver e determinar esses valores. Então, o que que nós temos aqui? Vamos lá. Então, nós temos... Vamos ver aqui como é que se resolve esse sistema. Tá certo? Se eu trouxermos essa equação para cá, nós vamos ter, ó, E mais R. Então, nós vamos ter 64.573. Pronto. Se eu deslocar R para cá, vai ficar menos R. Olha aqui. Menos R mais 2R menos E, ó, menos E. E aqui fica 2.423. Pronto. Se nós somarmos, vai acontecer o pituzinho aqui, ó. Vai eliminar o R e nós vamos ter 3, o E, 3R. Isso aqui vai dar 6. Isso aqui vai dar 9. Isso aqui vai dar 9. Isso aqui vai dar 6. Isso aqui vai dar 6. Pronto. Então, o nosso R, 66.996, dividido por 3. Então, isso aí, dividido por 3, então, essa quantidade vai dar 22.332. Pronto. Esse é o nosso R. Ora, o que que nós queremos, tá certo? Para sabermos mais alguma coisa, então, veja no enunciado da questão. Ele quer saber, tá certo? Sendo assim, quantos milhares de barris de petróleo são produzidos no Espírito Santo? Ele quer saber quem é E, não R, mas encontrei R. Então, vamos dar continuidade à resolução da questão. Ora, esse valor eu posso substituir em qualquer uma das duas equações, tá certo? Então, vamos substituir na primeira, bem mais prático, tá certo? Então, eu tenho, ó, E, substituir E mais R é igual a 64.573. Então, quem é o nosso E? É 64.573 menos E. Agora eu vou substituir. Então, menos R. Né? Menos R. Pronto. Passando para o outro lado. O R não é conhecido? Então, 64.573. Tira, olha aqui, o R, que é 22.332. 22.332 mil. Pronto. Então, essa diferença vai nos dar, tá certo? Nos dá exatamente 42.241 mil. Pronto. Essa diferença vai nos dar isso aqui. Pronto. O que é que o nosso amigo estava pedindo? Lendo a questão novamente outra vez, ele pergunta, sendo assim, quantos milhares de barris de petróleo são produzidos no Espírito Santo? Então, o item correto é o item E. O item correto é o item E. Ok? Então, o item E é 42.241. Pronto. Dando continuidade agora à questão de número 108. Beleza. Diz assim. Então, vamos lá. Uma leiturazinha para melhorar. Segundo a ONU, o Brasil é um mercado emergente, que gera um dos maiores volumes anuais de lixo eletrônico per capita. Celulares e impressoras, celulares e impressoras estão entre os principais itens descartados. Considera uma cidade na qual, em 2009, a quantidade de impressoras descartadas corresponde ao quíntuplo da quantidade de celulares descartados. Tá certo? Mais 5.009.
5.019. Se a diferença entre as quantidades de impressora e de celular descartado nessa cidade, no mesmo ano, foi de 17.139 unidades, a quantidade de impressora descartada corresponde a quanto? Então vamos para as nossas equações. Pronto, vamos para as nossas equações. E aí, nossas equações? Tá certo? Então, eu chamo, isso aqui são as impressoras, e C são os celulares. Pronto. Então, vamos ver aqui a primeira equação. Então, ele diz, vamos lá. A quantidade de impressora é 5 vezes a quantidade de celulares mais 5.019 unidades. Pronto. A diferença entre impressora é de 17.139. Então, veja aqui, ele diz assim, ó, ele diz que, descartado, se a diferença entre a quantidade de impressora e de celular descartado da cidade no mesmo ano foi de 17.000, a diferença, 17.139 unidades, a quantidade de impressoras descartadas. Pronto. Então, pronto. Então, agora vamos resolver a equação. Você tem duas opções, né? Porque eu quero a quantidade de impressoras. Então, eu tenho que descartar a quantidade, tá certo? Eu quero saber a quantidade de impressoras. Então, celulares. Então, vamos ver aqui o que eu posso fazer, certo? Então, se nós passarmos esse rapazinho para cá, então nós vamos ter assim, ó, impressora menos 5 celulares, certo? Isso é para evitar muita conta. Então, isso aqui é igual a 5.019. Pronto. Impressora menos celulares e dá 17.139. Pronto. Então, o que eu tenho que eliminar? Qual é a eliminação? Nossa eliminação está em quem? Você pode eliminar qualquer um, sem problema nenhum. Então, se eu multiplicar isso aqui, olha, vai depender de conta. Se eu quero saber a quantidade de impressora, então, se eu multiplicar essa daqui por 5, ó, olha aqui, só uma sugestão. Se eu multiplicar isso aqui por 5, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar muito grande, muita conta. Então, eu posso, sem problema nenhum, tá certo? Calcular o número de celulares e depois calcular o número de impressoras. Porque fica bem mais simples a gente eliminar, certo? Eliminar os celulares, ou a impressora, fica mais simples. Como? Se eu multiplicar isso aqui por menos 1. Aí, como fica bem mais simples. Então, eu tenho menos I mais 5C é igual a menos 5.019. Pronto. I menos C é igual a 17.139. Pronto. Fique à vontade. Aí eu faço o pituzinho gostoso aqui, ó. Elimina. Passo a ter, na realidade, 4C. Ora, 17.139 menos 5.019, isso aqui vai dar, ó, o que nós temos? Nós temos 17.139 menos 5.019, certo? Dá 12.120, certo? Dá 12.120. Ora, se nós dividirmos, então, total de celulares, 12.120. Se eu dividir, está multiplicando por 4, então passa dividindo por 4. Se eu dividir essa quantidade por 4, eu vou ter 3.030. Então, celulares é 3.030. Pronto, é a quantidade de celulares. Ora, a quantidade de impressora, não é isso que ele quer saber? Substituindo, ó. Então, vamos lá agora para outra parte, ó. Impressora menos celulares
é igual a 17.139. Então, é só somar. Então, a quantidade de impressora, 17.139 mais C. Pronto. Então, 17.139 mais C. Então, quem é C? 3.030. 3.030. Então, a quantidade de impressora, 17.139 mais 3.030, nós vamos ter 20.169. Então, 20.169. Pronto, 20.169. Era isso que ele perguntava, tá certo? Ele diz, a quantidade de impressora. Então, a quantidade de impressora que nós encontramos foi 20.169. Então, 20.169 está no item E. É de era. É a era do conhecimento. É isso que nós estamos crescendo, tá certo? Fique com a gente. Temos mais novidades, ok? Vamos em frente.